Oi, boa noite. Começando a live aqui. Fixar o comentário. Esperar o Instagram avisar o povo que eu cheguei. Pra saber se o som tá bom. A imagem eu consigo ver, o som não. Vamos ver quem entra aqui pra confirmar. Vamos falar sobre o post que eu fiz essa semana. Do que você aceitou num relacionamento que você não aceita mais hoje, né? Hoje não vamos focar especificamente em relacionamento abusivo. A gente vai focar em situações que a gente viu que não é saudável a gente aceitar para ter um relacionamento, né? Vamos lá. Vamos ver quem chega aqui. Instagram, ajuda nós. Ajuda o povo chegar aqui. Tá difícil alguém chegar aqui hoje, hein? Vamos ver quem chega. Pra gente falar sobre as respostas do post, que teve muitas respostas. Entre Instagram, Facebook, status do WhatsApp. Aonde o post chegou, gerou comentário. Então, quando gera muito comentário, eu gosto de fazer live, porque ficar respondendo individualmente, eu acho que não. É assim, só adianta pra pessoa que eu responder, né? Mas quando eu faço uma live, quando eu deixo aqui gravado, eu acho que contribui muito mais para quem entra na live e para quem vai ver depois gravado, né? Ter acesso a diversas respostas, diversos pontos de vista, diversas opiniões, né? Então, acho muito legal quando um post traz bastante conteúdo, porque aí eu trago esse conteúdo para live. Eu gosto muito desse modelo, assim, né? Do que trazer um tema aleatório, onde vocês nem sabem do que eu tô falando, não viu post, não viu nada. Então, acho bem legal. E o Instagram continua dizendo que tá avisando o povo, mas ninguém nem entrou aqui pra eu saber se o som tá bom, se não tá bom. Como é que tá, como é que não tá. Se o povo não chega aqui, eu não sei se tá gravando voz. Mas deve estar, né? Por enquanto eu tô falando sozinha. Não dá nem pra mandar. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, meu povo. Vou mandar um aviãozinho pra avisar o povo que eu tô online. Quem sabe chega aqui o povo, né? Os povos desavisados, de repente, né? Como pode melhorar isso? Como diz. Vamos ver quem entra aqui pra falar oi pra mim, pra falar se a voz tá boa, se não tá boa, né? Vamos lá. Ah, começou a chegar o povo, boa noite. Tava eu aqui falando sozinha, né? Com o Instagram, porque demorou a beça pra notificar que eu tava aqui online. Confirma pra mim se vocês estão ouvindo minha voz, porque eu já tô sem fone, que o fone fica batendo aqui, faz chiado no fundo. Então hoje eu tirei o fone, apesar que eu prefiro, porque eu concentro mais. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem com o som? Quem tá aí? Ah, então tá bom. Então boa noite. Vamos lá começar a falar. Eu comecei a falar aqui sozinha, eu vou falar tudo de novo. Que essa live é para falar sobre o post que eu fiz, sobre o que você aceitou num relacionamento e que hoje você não aceita mais, né? E a gente hoje não vai focar no relacionamento abusivo, naquelas coisas de manipulação. A gente vai falar de coisas práticas, de coisas que acontecem no dia a dia,
que você percebeu que aquilo não dá futuro, né? Que aquilo é uma coisa maçante na relação, que você percebeu que aquilo é uma coisa que não adianta você aceitar, porque você vai estar se machucando e não estando feliz naquela relação. Então você percebeu que você aceitou, mas que hoje você não aceita mais. Tem vários comentários aqui, eu anotei assim, os mais que traz conteúdo, né? Apesar que muitos se repetem, isso é uma coisa que eu vou dizer também, como que as situações se repetem nas relações e a gente não percebe. Porque a gente vem de uma construção, principalmente nós mulheres, de uma construção que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer pela relação, tem que fazer pela casa, pela família. Nós temos, a gente parece um polvo, né? A gente dá um jeito de sustentar ali toda aquelas relações, que não é só uma relação afetiva, são todas afetivas, mas são de posturas diferentes, né? Amorosa, familiar, a de mãe, a de profissional, onde tem afetividade. Então, saiu muita coisa aqui interessante, que a gente já sabe, mas que tem mulheres que falam assim, não, isso aqui eu não aceito mais viver nas minhas relações. Isso aqui pra mim não dá, né? Então, assim, o que mais saiu foi, eu não aceito mais ser empregada numa relação, né? Onde eu tenho que lavar, passar, cozinhar, dar conta daquele trabalho sozinha, enquanto a outra pessoa fica no sofá ou na cama e você ali se matando, como se você não tivesse outras coisas para fazer, né? Porque do mesmo jeito que o outro tem o direito de estar no sofá, vendo televisão, tomando um negócio, vendo um programa que gosta enquanto você tá ali na labuta, né? De limpar a casa, de lavar roupa, passar roupa, pôr a vida em ordem, você também tem, né? A gente começa com essa coisa de que a gente quer direitos iguais, só que dentro de casa, dentro das nossas relações afetivas, a gente já entra desigual. A gente já entra como uma empregada, né, sem remuneração. E muitas vezes a remuneração, que a pessoa fala, mas eu dou atenção, dou carinho, não sei o quê. Não, isso não é remuneração, né? Eu acho que as relações, a gente vem disso, assim, a gente viu nossas mães fazendo isso, a gente viu nossas avós fazendo isso, cuidando de tudo, cuidando da casa. A mulher, ela cresce já, né? Ganhando panelinha, fogãozinho, geladeira, enquanto o menino ganha avião, carro, né, jogo do cientista. Então, assim, já começa na base a gente entender que o nosso lugar é prestando serviço. Então, vem muito daí, né? Então, assim, nós estamos em 2022 e a gente vê mulheres dizendo coisas que a nossa avó viveu. Então, assim, por mais que a gente tenha informação, por mais que a gente tenha internet, que a gente tenha livros, que a gente tenha acesso, ali no dia a dia, né, onde acontece a coisa, ainda não mudou. A gente ainda está presa a conceitos, a crenças, a atitudes que as nossas mulheres fazem, né? Fazem. Então, tá vendo? A Cláudia tá dizendo que é uma briga lá na casa dela pra ela ser respeitada pelos pais, né? Que acha que tem obrigação de cuidar. E isso é uma crença muito antiga, né? E eu acredito que aqui no Brasil seja muito pior, porque a gente não tem a cultura aqui que os europeus têm, por exemplo, que quando a pessoa tá com uma certa idade, não que ela esteja inválida, não precisa estar inválida para ir para uma casa, né? Aqui a gente ainda tem muito preconceito com clínica, com casa de repouso, com lar de idosos, né? A gente tem muito preconceito. Tem lar de idosos que é um hotel hoje em dia, né?
Mas vem dessa cultura, dessa coisa de que tem que estar todo mundo junto, que principalmente a mulher tem a obrigação de cuidar, de servir tanto o marido quanto os mais velhos, né? Isso vem aí de uma constituição muito forte, patriarcal. E realmente é uma luta, é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de sociedade, né? Eu já conversei com várias pessoas sobre isso, né? Porque eu também tenho essa situação, né? Eu cuido da minha mãe, da minha avó, mas isso pra mim hoje não é uma coisa pesada, assim, é tranquilo, né? Mas se fosse, seria uma guerra, porque assim, os homens da família não aceitam isso, né? E as mulheres são mais maleáveis no sentido de aceitar algumas coisas, agora os homens não. Então, assim, isso vem de uma situação bem lá de trás, bem de ancestralidade, onde a mulher vem para cuidar. E ela traz isso para as relações. Por isso que muitas relações amorosas acabam se quebrando, porque a gente entra no papel da mãe, da cuidadora, da salvadora, e não o papel da esposa, da companheira. Não se tem esse raciocínio, não se tem essa postura. Hoje eu vejo alguns casais mais jovens que já entram com essa postura, né? Eu tenho alguns casais mais jovens na minha família, de 26 anos para cima, eu vejo que eles têm uma dinâmica diferente dos casais de 35, 40 anos. Eles já vêm com essa dinâmica de que, ó, eu faço o meu, você faz o seu. Olha, eu vou limpar a casa, você vai lavar roupa. Então, assim, é uma coisa mais dinâmica para eles, né? Mas os mais antigos, vamos dizer assim, o que veio de uma cultura mais enraizada, dentro desse negócio de que a mulher tem que cuidar, é mais difícil. Realmente é uma luta, que nem a Cláudia falou. Porque desgasta você ter que dizer, olha, não é bem assim, e a outra pessoa não aceitar. E ainda quando é com familiar, pai, mãe, é mais difícil ainda, né? Porque quando é com um companheiro, que aí no caso não é companheiro, né? Você tem várias opções, né? Você tem a opção de separar, você tem a opção de instaurar ali algumas regras, mas de qualquer jeito gera atrito. E essa é uma coisa muito desgastante mesmo. Então, saiu muita coisa assim. Ah, cansei de ser empregada, cansei de lavar, passar, cozinhar, e ver a pessoa deitada na cama e ainda exigindo, porque entra num processo aí também do fluxo do serviço mesmo, né? Diga assim, você tem a obrigação de me servir. Então você lava, você passa, você cozinha, e se tiver alguma coisa errada, eu ainda me dou o direito de reclamar. Ainda me dou o direito de te ofender. Como se você não fosse ali uma parte afetiva, como se você fosse ali uma parte prestadora. Isso é muito triste. Então, assim, teve muitas mulheres que comentaram isso. Outra coisa que saiu muito, em vários comentários, que, ó, não aceito grosseria mais, falta de respeito, falta de amor, de carinho, de gentileza, né? Então, hoje, né? Porque eu também vim desse lugar, assim, que eu aceitei muita coisa, né? Então, hoje, quando eu já quebrei muitos paradigmas, quando eu quebrei já muitas crenças, eu fico pensando, né? Onde a gente se põe, em que local a gente se coloca na vida do outro, pra gente dizer que a gente tem um relacionamento que a gente aceita falta de gentileza, que a gente aceita desrespeito. Porque assim, se a gente está numa relação e não tem respeito, qual é a porcentagem, a probabilidade dela evoluir para outros tipos de abusos, né? Abusos físicos, abusos verbais, abusos psicológicos, porque a pessoa tá ali, ela não te vê como uma pessoa,
ela te vê como uma coisa ou como algo que vai servir. Então, se você tá assim, que você aceita o desrespeito, né? Eu falo muito sobre isso. Quanto desrespeito a gente aceitar, mais a gente vai ter. Porque é como se assim, ela aceitou eu xingar. Então a pessoa já sabe que xingar, ok. Aí ela vai testar mais um tipo de desrespeito. De empurrar, vai testar. Então, quanto você aceitar, quanto mais você tem força de receber. Como o serviço doméstico, que eu já comentei. Quanto mais você dá conta, mais sobra para você. Porque você aceita. Você não coloca ali, olha, eu vou até aqui. Até aqui eu tô com você. Daqui para cá eu não tô mais. A gente não faz isso nas relações, né? Ou alguns não faziam. Eu vejo que as relações mais modernas, eles já fazem, alguns, né? Quando o relacionamento é um relacionamento saudável, que funciona, eles já têm alguns acordos ali que funcionam. Mas assim, pensa, aceitar desrespeito é aceitar você ter uma vida de outros comentários que a gente tem aqui, indo lá pro abuso, né? Então, a pessoa fala aqui, ó, tem uns comentários muito pesados, assim, né? Onde a pessoa não aceita ciúme. Ela fala assim, ó, ciúme excessivo, controlador, abusivo. Então, assim, eu sempre falo, né? Se a pessoa não tem ciúme excessivo, não tem ciúme na normalidade. O ciúme é um controle, é um gatilho de controle. Então, a pessoa tem ciúme porque vê você como exclusiva, como a prestadora de serviço, como sendo dela. Então, esse ciúme é um controle. E aí, o que acontece? Tudo que tem controle acaba fazendo o que com você? Te prendendo. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ó, eu não aceito ciúme excessivo, ela tá dizendo que ela aceita um ciúme que não é excessivo. E do ciúme normal que não tem, pro excessivo, é um pulo. Então, se a gente aceita uma relação onde tem ciúme, onde você tem que ficar se justificando, onde você tem que ficar dizendo, olha, eu te amo, não é assim, olha, eu te amo, para com isso, olha, para de inventar, isso é da tua cabeça. Gente, é muito desgastante. Então, assim, quando vem o ciúme é insegurança. E aí, por insegurança, o outro tenta te controlar. Então, essa história de ciúme excessivo, gente, ciúme é ciúme, ponto. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe ciúme leve, ciúme moderado, ciúme excessivo. A pessoa, quando vem com ciúme pra você, ela tá vindo com a insegurança dela e com uma forma de te manipular pra controlar você, pra a pessoa se sentir segura. Então, olha esse jogo. Então, dá uma pensada aí como é que é essa história do ciúme para vocês. Eu escutei muito tempo. Você não me ama porque você não tem ciúme. Então, assim, é esse o conceito que se tem. Se eu não tenho ciúme, eu não amo. Pelo contrário, assim, o amor liberta. O amor é leve, o amor é fluido. O que não é amor, que é essa coisa de controlar, de segurar, de manipular. Então, assim, a gente precisa quebrar até o conceito do que é ciúme, né? Um ciúme excessivo. Então, a pessoa tá dizendo assim, um ciúme leve eu aceito hoje. Então, eu até gostaria que ela tivesse aqui na live, que ela visse depois. Eu até convidei a pessoa para vir para a live, para ela ouvir isso, né? Para ela conceitualizar essa coisa do ciúme na cabeça dela.
Então, assim, eu não aceito ciúme nenhum, nem pequeno, nem médio, nem excessivo, nenhum tipo de ciúme. Porque o ciúme controla, o ciúme prende. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, você vê, ela fala assim, ó, que ela aceitou ciúme excessivo, ser controlada e aceitou a pessoa ser abusiva com ela. Você vê como uma escada? Aceitou o ciúme, aceitou ser controlada, veio o abuso. É uma linha, é o que eu escrevo no meu livro. É essa linha. Onde começa, né, o abuso, como é que funciona a dinâmica de começar essa relação para chegar nesse abuso? É uma linha dessa. Claro que tem muito mais coisa, né? Então, presta atenção no que a gente tem aí como conceito de ciúme, né? E aí tem uma que escreveu assim, que não aceita traição. Na verdade, não foi uma, né? Foi um homem que escreveu, que aceitou traição. Assim, agora veja bem, para um homem aceitar traição, né, num relacionamento, e hoje ele perceber que ele não aceita mais, já é uma quebra aí, né? Porque o homem tem a estrutura de que é ele que trai, né? Não é ele que é traído. O patriarcado formou, né, isso na cabeça dos homens, né? De que eles podem trair, mas eles não podem ser traídos. A gente já, com essa história de prestadora de serviço, do patriarcado, a gente já vem com um conceito de que, ai, todo homem trai, né? O que a gente ouve, ai, todo homem trai. Então, assim, esse comentário, a hora que eu vi, né, traição, eu bati o olho, veio de um homem. Então, assim, hoje ele não aceita mais. Então, veja assim, o tamanho, né, da, da aceitação que a gente tem, homens e mulheres, cada um no seu quadrado, para estar com alguém. Então, assim, as mulheres aceitam muito mais, porque nós somos instruídas para aceitar muito mais, né? Então, assim, para um homem aceitar uma traição, e hoje ele perceber que não aceitaria mais, rolou muita água aí, né, nessa ponte. Mas, independente de gênero, né, homem ou mulher, quando você aceita alguma coisa que não está dentro de você, que vai contra os seus valores, aí já começa a esse relacionamento ir por um outro caminho que não é nada fácil voltar para um rumo, né? Porque eu falo muito sobre traição nas minhas sessões, né? E nas minhas aulas. Porque traição é um conceito que a gente tem também, que vem dessa história, né? De que o homem pode trair, porque se o homem trai, é porque ele é bom, é porque ele é viril, é porque ele é desejado, é porque ele é maravilhoso, então todo mundo quer esse homem. Quando a mulher trai, é totalmente ao contrário, né? Ela é sem vergonha, né? Ela não vale nada, Então, veja como a gente ainda tá aí lutando e nadando no meio de uma lama de crenças, de preconceitos e de distorção do que é se relacionar de uma forma saudável. Eu sempre falo, né? Ninguém ensina a gente a ter um relacionamento saudável. Ninguém ensina, ninguém fala sobre isso, as famílias não falam, né? As mulheres não falam sobre isso. Agora estão falando um pouco mais, porque a internet está chegando, tem muitos canais, muitos programas, né? Então, tem áudio de WhatsApp, então muita informação chega. Mas é importante a gente observar o conceito das coisas. Por que isso aqui é assim? Então, eu penso muito nisso, né? Então, assim, o que é uma traição? A traição é quando algo é quebrado, né? Quando um acordo é quebrado. E ninguém entra num relacionamento fazendo acordos de fidelidade. Ninguém entra num relacionamento
Fica no subjetivo. Ah, então eu comecei a namorar hoje, a gente se ama, e então eu vou ficar com você, você vai ficar comigo. E ninguém fala. O máximo que fala é assim, eu não aceito traição. Mas não se conversa sobre isso, não se discute sobre isso, não se faz acordos sobre isso. Aí quando acontece, meu Deus, é o fim do mundo. Entende? Isso é uma coisa que tem que ser conversado, gente. Que tipo de modelo de relacionamento você vai ter? Entende? Como se fosse um acordo empregatício. Ah, você vai ser CLT, você vai ser prestador de serviço, você vai ser freelancer, para depois ninguém dizer assim, fui traído, não cumpriu. Não cumpriu o acordado, mas teve um acordo. Eu falo muito sobre isso nas minhas sessões, porque todo mundo que chega, né, aqui para ser atendido, fazer terapia, vem de uma história assim. E aí a gente vai vendo como eu também não fiz os meus acordos. Entende? E aí vem o homem com essa cultura de que ele pode, né? Porque ele é validado. E vem a mulher, já sabendo que por mais que ela não queira, ela vai ser, e não se conversa, fica tudo no subjetivo. Então, o que é traição, gente? Então, primeira coisa, quem não cumpre com o acordo é que trai, né? Então, assim, a gente não traiu, né? A gente não traiu. Quem se traiu foi a pessoa que não cumpriu com os acordos. Então, quando a gente entende de uma forma mais profunda essa história de me traiu. Tá, mas assim, conversaram sobre isso, fizeram acordo. Hoje em dia, tem muitos modelos de relacionamento que estão dando certo, né? Mas estão dando certo porque há conversa. Tem a não monogamia, tem o poliamor, tem o relacionamento aberto, tem a monogamia. Tem casais que falam, não, nós somos monogâmicos, mas fecha ali, né? E se conversa, tem diálogo. Agora, quando não tem diálogo, acabou. Já é um relacionamento fadado aí a muitas brigas, a muitas situações difíceis. Nem tô falando de abuso, tá? Tô falando de não entendimento, de coisas que não fluem, tá? Então, assim, se você tá me ouvindo agora e você está num relacionamento, ou está entrando em um relacionamento, ou vai entrar em um relacionamento, começa a pensar sobre isso. Começa a pensar, tipo assim, tá, eu tô aqui num relacionamento, tem toda essa história aí. Então, assim, vamos conversar sobre modelo de relacionamento? O que é importante para um, o que é importante para outro? Porque aí sim, conversou, acordou, tá ok, aconteceu, aí é uma traição. Mas se fica tudo no subjetivo, porque é assim que a gente viveu, né? A gente viveu assim, se encontrou, se amou, se casou e vão ser felizes para sempre, e fica meio que no subjetivo. Então, porque a gente se ama, não precisa nem conversar sobre traição, não precisa nem conversar sobre essa situação. Só que a mulher é que é a mais prejudicada quando há essa situação. Porque o homem é validado e a mulher é mais uma vez invalidada. Porque ela não pode, o homem pode. Então, eu acho que se a gente abrir a nossa mente, se a gente conversar, se a gente trouxer o outro para mais perto, né? Porque parece que às vezes a relação é meio que uma briga, né? Assim, fica tudo no mental. Eu não vou falar isso porque ele vai achar aquilo. Aí o cara pensa assim, eu não vou falar isso porque senão ela vai achar aquilo. E fica ali aquelas duas mentes perturbadas, sem verbalizar, sem expor e sem colocar, né, os pontos nos is, como diz minha avó. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Essa pessoa que falou traição, eu espero que ela entenda, né, esse conceito, né? Assim, para ele, porque foi um homem que escreveu, nossa, é o fim do mundo, um homem aceitar a traição,
né? E por que a gente não é o fim do mundo aceita a traição? Quantas e quantas mulheres já aceitaram traição? Né? A questão é que, assim, aceitar traição não quer dizer que ela vá parar. Porque, de novo, aceitou a traição, mas não se conversou. Se fez juras, é porque eu te amo, porque foi uma falha, porque não sei o quê, né? Se justificou a traição, mas não se conversou sobre o modelo, sobre o acordo. É importante a gente pensar sobre isso, né? Vamos ver o que tem mais aqui. É muito conteúdo, gente. É muita história pra falar, sabia? Muita história pra falar. Mas eu acho assim que teve gente que escreveu assim, que aceitou o relacionamento. Então veja assim, foi tão desgastante que a pessoa escreveu assim: eu aceitei o relacionamento e hoje eu não aceito mais relacionamento. E tem vários comentários assim. Tem um outro comentário que a pessoa fala assim, que hoje ela fala assim, ó, que ela não aceita mais parceiro, que é bom demais morar sozinha, que só de pensar em ter um relacionamento dá preguiça. Então você vê que essa pessoa vem de histórias difíceis, né? Para dizer que aceitou um relacionamento e hoje não aceita mais, ela vem de situações traumáticas, de situações difíceis, né? Então, assim, a pessoa aceitou ter um relacionamento. Pode ser que existe aquela história, né, de que a pessoa não quer se relacionar, aí o outro fica em cima, fica marcando pesado, aí a pessoa meio que cansada de dizer, aceita. E aí vive ali uma situação que ela não queria viver, né? Que aceitou, porque tudo que você aceita de uma forma assim pesada, de uma forma que não era o que você queria, que não era a sua verdade, vai sendo levado na relação de uma forma pesada, de uma forma incômoda, né? Tipo assim, eu tô aqui, mas eu não queria estar aqui. Tipo assim, eu tô lavando, passando, cozinhando, mas eu não queria fazer isso, né? Eu tô aqui sendo desrespeitada, mas eu não queria estar aqui. Então, assim, quando a gente fala assim, o que você aceitou, né? É nesse termo. Não é o que você aceitou de comum acordo. Porque quando a gente fala aceitou e não aceita mais, é porque aceitou e deu ruim, né? Agora, quando a gente fala assim, o que você aceitou e funcionou? A gente não tá falando de coisas que a gente aceitou e que deu certo e que funcionou. A gente tá falando de coisas pesadas, de coisas que não funcionaram, de coisas que você não quer mais pra sua vida, né? E aí a pessoa, mais que uma pessoa escreveu que aceitou o relacionamento, que aceitou ter um parceiro e que hoje não quer mais, porque entrou no trauma, entrou na história de que não vale a pena, né? Que é traumatizante, que é difícil, então é melhor ficar sozinho. É bom ficar sozinho porque na minha casa eu dou conta. Sim, mas a gente tem outros modelos, como eu acabei de falar. A gente outros modelos de relacionamento que você pode se relacionar, pode ter alguém, mas a pessoa não precisa estar enfiada dentro da tua casa, né? Eu acho que o mais legal dos tempos de hoje, de ter aberto a mente das pessoas com filmes, com livros, com várias especialistas falando, psicólogas, psiquiatras, pessoas que estudam relacionamento, é essa abertura. É você saber que você pode se relacionar, pode ter uma companhia, pode ter aí um crush, um namorado, até um marido, mas que não precisa morar na mesma casa. Então, essas pessoas que falaram assim, eu aceitei um relacionamento e hoje eu não aceito mais, ainda não abriram o olhar para outras possibilidades, que não precisa ser do modelo do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. Hoje a gente tem várias outras possibilidades de ter relações afetivas sem ter essas complicações que eu tô falando aqui, entendeu? Você pode ter alguém, você pode ser casada. Ele mora na casa dele, você na sua. Você não vai lavar a louça dele, você não vai lavar a cueca dele. Você vai lavar a sua roupa, você vai cuidar da sua casa, mas vocês têm um relacionamento. Isso é possível. E tem muita gente tendo modelos assim. É que a gente tá presa nesse modelo
tradicional da família brasileira. E que a gente está vendo que não funciona, que não deu certo. E que as pessoas ainda tentam se agarrar a isso, né? De alguma forma. Mas não tá dando certo. Tá vindo uma onda de liberdade, uma onda de entendimento, né? De rompimento dessas amarras, desse amor romântico, desse amor que eu sou pra você, você é pra mim. Tá, seria lindo se funcionasse, mas não funciona assim na prática. Porque a gente nasceu para ser livre, né? Aí a gente acha uma pessoa que a gente gosta, pronto, agora vamos viver só nós dois. Isso é história de Hollywood, história de filme de amor, que só funciona lá, na tela, né? Porque quando fala assim, foram felizes para sempre, a tela fecha e nós vamos para nossa casa e o filme lá acaba. E a gente não vê o depois do Felizes para Sempre. O depois é toda essa confusão que eu tô falando aqui. Esse é o Viveram Felizes para Sempre. Essa confusão que eu tô falando aqui. Porque as pessoas não conversam. As pessoas não fazem acordo. As pessoas não conversam. E aí, quando vai conversar, já tá num lugar de estresse tão grande que vira a famosa DR, né? Que é discutir a relação, que normalmente, né, o homem não gosta de discutir a relação. Apesar que hoje eu até já encontrei alguns homens aí que dizem que gostam de discutir a relação, né? Que gosta de ouvir, de ver um no outro olhar. Mas assim, da minha idade para trás, não gosta não. Da minha idade para frente, não gosta não. Escuto muito homem falando, ai, que chato discutir a relação. Porque a mulher, quando ela vem falar, ela já tá estressada, ela já não aguenta mais. Porque não colocou esses acordos no início, né? Em vez de aceitar, não sentou e falou, e conversou. Deixou. E aí, quando vai falar, nossa, já tá naquele estresse. Aí o cara fala que ela é louca, que ela é estressada, que ela é inconveniente, que não precisa disso. Viu como é muito difícil você aceitar as coisas? Porque aceitar é uma coisa imposta. É como se você engolisse aquilo. E fica entalado. E aí você vai fazendo a vida com aquilo entalado. Uma hora isso não vai dar certo. E aí entra nessa história da pergunta do post. O que você aceitou que hoje você não aceita mais? Mas talvez a gente pudesse fazer outra pergunta, né? E se você voltasse lá e você se posicionasse no momento que aconteceu? Ah, tá, o relacionamento ia acabar. Então, já não era um relacionamento bom. Ah, a gente ia conversar, talvez modificar as coisas. Ótimo. Ótimo, porque se fica tudo no campo do subentendido, não funciona, gente. Nada funciona no campo da subjetividade. Ai, será? Será? O que a pessoa está pensando? Se eu estivesse aqui falando e pensando no que vocês estão pensando, você entende? Eu já nem ia conseguir falar. Não falar tudo que eu preciso falar aqui. Entende? Fica no campo. Não, precisa, porque eu tô fazendo essa live já com as respostas. Eu não tô aqui perguntando para vocês. Eu já vim com conteúdo, então eu já sei o que eu tô falando aqui e o que vocês têm para captar de bom ou de ruim, ou entender e raciocinar aí do outro lado. Mas nas relações, a gente, porque a gente se ama, então nós somos perfeitos. Nascemos um pro outro, vamos ser felizes. Não é assim. E eu vejo ainda alguns casais pensando assim e sofrendo. E aí entra nessa discussão, né? Será que se relacionar é aceitar? Será que ter alguém para dizer que você tem alguém? Que isso também é uma grande loucura, porque ninguém é de ninguém, né? Você não tem ninguém. Isso é uma grande loucura inventada aí pelo romantismo. Ninguém é de ninguém. Nem o meu filho. Nem o meu filho é meu. Meu filho ele é dele. Ele é um ser que ele é
é dele. Eu gerei, né? Eu dei a vida, eu tô educando, eu tô investindo em educação, todas essas coisas que a gente faz para formar um ser humano. Mas ele não é meu. Quando ele crescer, sei lá, se formar, ele fala assim, tô indo, sei lá, eu pra onde? Pro Tibete. Eu vou fazer o quê? Vou criar um barraco? Vou falar assim, você não pode ir porque você é meu, porque você é meu filho, você é meu filho. Vocês entenderam? E aí vem essa cultura, né, de que você precisa aceitar o outro pro outro ser seu. E é uma grande mentira, porque ninguém é de ninguém. Então, é muito importante a gente pensar sobre tudo isso para que a gente aprenda a se relacionar de uma forma madura, de uma forma realista. Não é sem amor, porque o amor não é isso. Isso tudo que eu tô falando aqui, que a gente aceita dizendo que é amor, não é amor. Isso é prisão, isso é controle, isso é dominação, onde um domina o outro. E na nossa sociedade patriarcal, o homem tem, o homem tem a autoridade, tem a validação da sociedade para dominar a mulher. Quando uma mulher tem mais o ímpeto de dominação, aí o que houve? Qual que é a fala? Ah, ele é pau mandado. Ah, ele é um trouxa. Ele é não sei o quê. A mulher não é. A mulher é boazinha, né? Que a gente escuta, como é que é a frase lá do outro, que é dedicada e do lar, bonita e dedicada ao lar. Então, você vê como é um jogo de tabuleiro, de mentira, que a gente precisa ir rompendo essas mentiras para que a gente possa passar para o outro lado, respirar e dizer assim, cara, não posso viver essa vida que todo mundo está vivendo. Essa vida de mentira, essa vida de filme de Hollywood, né, de princesa. E que a gente vê isso, gente, é muito sutil. É muito sutil. A gente ainda educa nossas crianças com esse conceito patriarcal. Ainda a gente educa. Ai, porque a gente ainda fala para as mulheres, né? Ai, você é uma princesa. A gente ainda fala para as crianças. Ai, você é uma princesa, né? A gente ainda dá boneca para as crianças, para as meninas. A gente ainda dá panelinha. A gente ainda dá fogãozinho, carrinho de bebê. Tudo bem, eu não acho que tem que ser radical. Ah, então você está dizendo que não pode dar boneca para criança? Pode. Mas por que não se dá boneca para menino? Você entende o que eu quero dizer? O meu filho, até uns 4, 5 anos, ele arrastava uma boneca minha pela casa. Ele gostou da boneca. Ele chamava a boneca rosa. A boneca rosa, a boneca rosa. E ela era fofa mesmo, ela era toda de pano, fofinha. E eu deixei. Agora, eu sei que tem mães e pais que não permitem isso. Você entende? Mas eu tô tentando educar meu filho de uma forma diferente. A Suminha falou, eu aceitei por 10 anos essa dominação, controle. E quando percebi que isso fazia parte de um comportamento abusivo, consegui sair dessa relação. Pois é, aceitou 10 anos. Você vê como a gente é instruída, a gente é programada para aceitar as relações, aceitar o outro, aceitar o comportamento do outro, né? E aí a gente precisa fazer uma força, igual a Cláudia falou, é uma luta pra gente romper isso. Porque muita gente é contra a gente nesse movimento. É uma força de romper mesmo, né? E aí chega nesse estágio, 10 anos, entrou para onde? Pro abuso. Que é o que eu falo no meu livro.
né? Você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, e aí você se coloca na posição de ser abusada. Por quê? Aceita hoje, aceita amanhã, aceita depois de amanhã. E igual eu falo, né? E esse volume de abuso, ele vai aumentando. Então, assim, aceitou limpar a casa inteira sozinha. E o cara sentado vendo TV. Amanhã ele vai falar pra você: limpa meu carro também. Aí você limpa a casa e limpa o carro. Estou falando de coisa básica, tá? Nem tô chegando lá nas partes mais críticas, né? E aí você limpou a casa, limpou o carro. Aí no outro dia o cara vai falar assim: limpa a casa, limpa o carro e corta a grama. Prega o prego. Põe a cortina. Você entende como que vai aumentando esse negócio? E a gente vai aceitando. A gente não põe limite. Porque a gente não foi educada para pôr limite. Quando eu falo de pôr limite, nossa, dá até comichão em algumas mulheres. Quando eu falo em terapia, em sessão, né, que aí eu estudo caso a caso, aí é outra conversa. Mas quando eu chego e digo, então, é isso, aqui. Então, vamos pôr um limite aí. A mulher não sabe pôr o limite. Ela tem medo de pôr limite. Entende? Porque ela não foi educada para pôr limite. Ela foi educada para aceitar tudo. Para ser amada. Só que isso não é amor. Como diz o meu livro, isso não é amor. Isso é abuso. E é muito fácil nós, mulheres, cairmos nas garras, né, nas teias do abuso. Porque a gente já vem com o DNA da mulher que serve, da mulher que aceita, né? E se você não é essa mulher, você não serve. É claro que não serve, né, para o sistema. Se você não é essa mulher que aceita, você não serve para casar. O que a gente ouve? Né? Se você continuar bocuda, respondona desse jeito, nenhum homem vai te querer. Eu coloquei hoje no meu story, tem, né? Um post aí sobre isso. E mesmo sendo esta mulher, eu caí na garra do abuso. E tem um comentário aqui que fala exatamente sobre isso. Ela fala assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. O que ela escreve. Ela escreve assim, ó. Eu nem aceitava. Sou bem feminista e sempre tive voz ativa. Mas no meu momento de fraqueza emocional doente, então ela ficou doente, né? Ele se aproveitou da minha vulnerabilidade. Eu vou mais fundo nessa fala. Ele já apresentava sinais. Ela que por ser, né, ela se diz assim, sou feminista. Não é porque você é feminista que você não vai cair na teia. A teia é muito bem feita. A gente precisa entender isso. A teia é muito bem feita para pôr a gente em serviço o tempo inteiro. Eu falo isso em todas as lives, em todo momento eu falo. Eu falo isso até para que eu não me esqueça, né? E que para que vocês não achem que, nossa, Adriana agora, nunca mais. Sabe? Nem eu que tenho todo esse conhecimento, que escrevi um livro, que trabalho com relacionamento abusivo, estou livre de cair em alguma situação, de, de aceitar alguma coisa que não tá legal. Só que o que muda é que hoje eu percebo muito mais rápido. Eu não fico ali igual a Suminha falou, 10 anos aceitando até virar abuso. Eu fiquei 16, né? Então, não é porque você, eu sou feminista, eu tenho voz ativa, eu sou independente. O que eu mais atendo, gente, são mulheres independentes com relacionamento abusivo. Isso não quer dizer nada, porque isso está no emocional.
Isso está nas suas crenças, isso está da onde vem que foi constituído a sua imagem de relacionamento. Você entende? Que não está no que você tem. Se você tem dinheiro, se você tem estudo, se você tem conceitos feministas, conceitos de empoderamento, isso não quer dizer, claro, ajuda muito, mas não quer dizer que você não vai cair. Igual ela falou assim, que ela nunca aceitou nada, né? Que ela é feminista, mas no momento de fraqueza, ele foi lá e aproveitou. Eu não conheço o caso, mas eu tenho certeza que antes dessa fraqueza emocional dela, ele já dava sinais. E ela não percebeu. Porque todo mundo deixa sinal. Homem deixa sinal, mulher deixa sinal. É que a gente não tá programado para ver isso, para olhar para isso. A gente vai passando pano, a gente vai dizendo assim, isso aqui não foi legal, mas tem aquilo de legal. E aí a gente não conversa sobre aquilo que não foi legal. A gente põe uma venda na nossa cara pra gente ter o relacionamento. E aí que entra essa aceitação. Entende como que é a dinâmica? Nossa, interna. Aconteceu um fato. Você não gostou, você aceitou. Aí você olha para outras coisas. Mas só que isso aqui tá aqui, ó, fechado, pesado. Não resolveu. Então, por isso que eu digo, é importante a gente conversar. É importante a gente fazer acordos, a gente se relacionar de forma clara. Não ir aceitando ou indo dizendo, é assim mesmo. Se relacionar é difícil. É porque o homem trai mesmo. Porque mulher nasceu pra lavar, passar, cozinhar. E mais alguma coisa, né? A gente nasceu, na verdade, para ser o que a gente quiser. Só que o tempo inteiro tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, né? Que é a caixinha da salvadora, da prestadora de serviço. E a gente vive tentando sair dela. Só que a gente tomba em algumas situações, como foi o caso desse comentário. Nessa situação, ela se via muito fortalecida, né? Que ela falou, eu não aceitava nada, porque eu tenho base feminista. Mas no momento de fraqueza. Então, quer dizer, todos nós temos o nosso buraco emocional. Por isso que não adianta você bater no peito e dizer assim, não, porque eu jamais vou aceitar, eu jamais vou sofrer um abuso. A gente não sabe onde está o buraco emocional. Por isso que a terapia é mega importante. Eu sigo em terapia para ir cada vez buscando os meus buracos emocionais. Que não é porque eu levantei, que eu me curei, que eu entendi, que eu escrevi um livro, que eu trabalho com abuso, que eu não tenho os meus buracos emocionais. Eles diminuíram muito. Isso é fato. Mas eu sei que eu tenho situações que, se aparecer para mim, eu posso entrar em vulnerabilidade. Então, é importante a gente olhar para essas coisas. Mas para quem ainda não está nesse estágio, é importante ficar atento a essas coisas que eu estou falando, né? Quanto você conversa com seu companheiro ou com sua companheira? Converso muito, mas conversa muito sobre o quê? Sobre a política, sobre o Covid, sobre o tempo, sobre o que você conversa? Sobre os outros e sobre a sua relação com ele ou ela, sobre o que você quer da tua vida, sobre o que você aceitou e não foi legal ter aceitado e que você precisa dizer para essa pessoa, olha, eu aceitei tal coisa, mas isso aqui não tá legal para mim. Mas Adriana, se eu falar, eu vou perder meu relacionamento. Não, se você falar, você tem a possibilidade de pôr o trilho no eixo ou a possibilidade de já saber que você está numa relação, que se você não aceitar as coisas, você não tem relação. Então você está se relacionando sozinha ou sozinho. É uma relação de um só, onde um dá o comando e o outro aceita. E aí você precisa
entender e pensar se isso é bom pra você. Porque eu não tô aqui pra dizer casa, separa, briga, não briga. Não é esse meu papel aqui. Nem, né, como a pessoa que tá fazendo a live, nem como terapeuta, nem como ser humano. Eu não falo isso nem, entende? Nem para minhas amigas eu falo. Elas me procuram e falam, situação, o que que eu faço? Eu falo, eu acho essa situação assim, assim, assim. Agora quem decide é você. A gente não pode, em nenhum momento, né? A gente pode colocar a pessoa para pensar, que é isso que eu tô fazendo aqui. O quanto a gente aceita situações, ou aceitou, que levou a gente para um lugar, né, de dor, de sofrimento, de insegurança, de infelicidade. Porque ninguém começa o relacionamento infeliz, né? Todo mundo começa um relacionamento, seja qual relacionamento for, tá? No auge da felicidade ou da projeção expectativa, não é mesmo? Quando você arruma um emprego novo, nossa, uau! Quando você conhece alguém, uma amizade nova, meu Deus, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo. Quando você conhece, sei lá, um parente que chega, né? Novo, que você não tá habituado. Nossa, essa prima é maravilhoso. Um companheiro, uma companheira também. Ninguém começa um relacionamento achando que o outro já tá te fazendo triste. Entende? Porque a gente entra nesse modo de felicidade que é natural, que a gente cria projeção, cria expectativa, mas a gente deve fazer isso num primeiro momento. Logo em seguida, a gente precisa avaliar, a gente precisa pôr o pé no chão, a gente precisa dizer assim, nossa, a pessoa fez isso, eu achei meio estranho. Você observa, vai conversar com a pessoa, entende? E se a pessoa não ficar, é porque não era pra ficar, gente. Não era verdade, não era, né? Não era algo bom pra você. Mas a gente fica nessa coisa de que, ai, o presente de Deus, né? Ai, Deus mandou um presente, um presente pra gente aprender a viver. Esse é o presente que ele mandou. É importante a gente pensar sobre tudo isso, gente. Parece bobagem, parece uma coisa corriqueira, mas a gente vai aceitando cada coisa, gente. Desde as mais pequenininhas. Sabe aquela coisa que te irrita? Aí você aceita, mas você não fala pro outro que te irrita. Ai, porque eu não vou... vai gerar uma discussão. Porque a gente foi ensinado que a gente não deve ir contra o outro, né? No caso, o homem. Eles podem ir contra a gente, eles podem falar mal da gente, eles podem bater na gente, eles podem trair a gente, eles podem ser grosseiro com a gente. O que tem aqui de que, ai, grosseria, desrespeito, grosseria. Por que que esse homem se permite ser grosseiro com a gente? Isso a gente precisa perguntar pra gente mesma. Por que que a gente aceita a grosseria? Ai, porque homem é grosso mesmo. Não, homem não é grosso mesmo. Né? Ele foi permitido, né? Ele foi validado para isso. E a mulher foi invalidada para isso. Então, a mulher grossa, nossa, a mulher grossa, tem até ditado, né? Vários ditados antigos sobre a mulher grossa. Ela não é grossa. Às vezes a gente só tá colocando a nossa opinião, dizendo que a gente não concorda. Pronto, se a gente não concorda, a gente já não serve. A gente é grossa. A gente não é gentil, delicada, né? A gente não é aquela bonequinha que todo mundo espera que a gente seja. A gente foi contra, pronto, já não serve. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar. Para que se a gente aceitou, a gente não aceita mais. Se a gente está aceitando, a gente perceber se está sendo válido essa aceitação. Entende? Porque é muito, muito importante, gente, a gente se fazer essas perguntas nas relações. Em todas as relações. Relações de amizade,
Também, depois de relacionamento afetivo, amoroso, né? Chega muito caso de relacionamento de amizade abusivo aqui pra mim. Muito caso. E aí, como é amizade, às vezes a gente não raciocina de um modo mais real, né? Porque não é tão próximo, mas assim, a gente vai vendo que aquilo vai tomando uma proporção bem difícil. Porque um amigo acaba influenciando na atitude do outro, aí vem aquela coisa de inveja, aí vem aquela coisa. Porque é diferente, né? O relacionamento amoroso é mais uma ordem, né? Ai, se você não fizer isso, você não me ama. O relacionamento de amizade é diferente, ele é mais sutil, né? A pessoa chama, vamos lá, não sei o quê, né? Deixa de ser chato. E aí você vai, e quando você vê, você caiu na teia do abuso ali da amizade. Existe muito abuso familiar também, né? Existem muitas situações de pais narcisistas, controladores, né? Esses três casos é o que mais chega. É o que mais chega pra mim. E depois casos profissionais. Então, mas todos eles têm o mesmo lugar. Todos eles, todos, têm o mesmo lugar. Que é isso que a gente está falando. O que você aceita? O que você aceita para se sentir amada? Escreve essa pergunta, gente. Escreve essa pergunta. Coloca post-it. O que eu aceito para ser amada? O que eu aceito para ser amada? Aí tá a questão. O que eu aceito para ser reconhecida? O que eu aceito para ser validada? Tá aceitando? Tá no lugar errado. Nossa, a Mila acabou de escrever. Aceitei muita coisa por 13 anos. Você vê, o tempo vai passando, você vai aceitando mais. Eu acabei de falar sobre isso, Samila. Acabei de falar aqui. Depois você volta na live, vai ficar gravada. Entende? Se você tá aceitando, você não tá num lugar de liberdade, de fluidez, de amor, de respeito, de tranquilidade, de segurança. Você tá no contrário de tudo isso. Porque você tá aceitando. Então você fica insegura, você se sente invalidada, você se sente mal amada. Olha como que é. Uma coisa simples, um post simples. O que você aceitou? Mas tem muita coisa aí dentro, né? Muita coisa. Que, para saber o que são essas coisas, precisa entrar em terapia, né? Mas você aí pode lidar com isso também. Com essas perguntas que eu tô fazendo. O que eu aceitei para ser amada? Para ser validada, para ter um relacionamento, para ter uma amizade, para ter uma família, para ter um emprego, para ter uma casa. O ter, né? Para ter. O que eu aceitei para ter? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente vai se quebrando, a gente vai se machucando, a gente vai se desesperançando da vida. Porque a gente vira uma pessoa que aceita. E parece que o mundo tá nas suas costas. Quando que vão te aceitar? Quando que vão te aceitar como você é? Para que você não precise estar nesse lugar. São reflexões muito importantes que a gente precisa fazer para a gente não cair nessa armadilha. O quanto eu estou aceitando dos outros, da vida, para dizer que eu tenho alguma coisa afetiva. Porque o amor, o afetivo, o que te nutre, ele vem sem ter que impor nada. Como um amor
leve, como o amor de uma criança por nós, que é o amor mais sincero, porque ele não tem esse bando de julgamento, né? Porque a criança fala, se ela gosta, se ela não gosta. E ela fala. Se ela não fala, ela não aproxima, né? Ela não entra na relação. Ela fica na dela. Ela não aceita, porque ela não tem esse bando de comportamentos que a gente foi educada a ter. Ah, eu preciso me comportar para ser amada. A criança não tem isso, né? A não ser que ela já venha sido minada com isso. Mas na maioria das vezes, a gente precisa pegar como parâmetro essas coisas assim, que vem leve, que vem de graça, né? E você recebe isso. Agora, se você tem que alguma coisa, você para e pensa. Tem que aceitar, para e pensa. Que não é um lugar tranquilo para se estar. E quanto mais tempo você fica, mais difícil fica. Olha aqui, uma ficou 10 anos, a outra 13 anos, né? Eu, 16 anos. Ali, lutando na labuta para ser amada. Aceitando, engolindo, ignorando um monte de coisa pra gente ter uma relação. É sobre isso, gente. É tudo sobre isso. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês, tá? Colaborado para vocês pensarem, para vocês avaliarem sobre essas reflexões que veio num post, tá? E eu desejo que vocês se aceitem mais e aceite menos do outro. Que só assim a gente consegue se libertar dessa gaiola que ela tá aberta, mas a gente nem se permite chegar na porta. Porque imagina, né? O que vão pensar da gente se a gente sair da gaiola, se a gente for livre, né? Se a gente é um pássaro, por que a gente precisa estar presa, né? Porque o sistema fez isso com a gente, mas a gente tá aqui para romper ele, tá bom? Então, acho que é isso. Se não tiver mais perguntas, mais comentários, eu vou indo, tá bom? Até a próxima live, que pode ser a qualquer dia, a qualquer momento, sobre qualquer assunto relacionado a esses temas, relacionamento, ser livre, saber fazer diferente, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar no direct, eu sempre respondo, tá bom? Então é isso, beijo pra todas e todos, vai ficar gravado, quem chegou depois volta lá, e quem gostar, comenta, compartilha, se eu falei coisas aqui interessantes, manda aí pra uma amiga que tá precisando ouvir isso, tá bom? Oi, querida, você ficou aqui, né? Imagina, eu tô aqui pra passar o que eu aprendi. Só isso. Sou só uma sobrevivente de muitas situações errôneas que a gente foi aceitando na vida. Tá bom? Então, beijo e até a próxima.